porque para os cristãos o viver é Cristo. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é a alegria verdadeira. A mensagem encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração e não esquece de deixar seu like, tá bom? A palavra de Deus diz assim hoje: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu nasci no Evangelho e, ao observar as anciãs da minha igreja, sempre que eu ia visitá-las em suas aflições, em momentos de enfermidades e dificuldades, eu pude observar que, apesar de uma vida dedicada a Deus, dedicada à família, a obedecer ao Senhor, a fazer a obra do Senhor com dedicação, elas não foram isentas de aflições, elas não foram isentas de grandes dificuldades. Porém, eu também tenho observado a forma como elas viviam os seus últimos dias, o seu semblante sereno, as suas palavras de fé, a sua alegria em falar de Jesus, os testemunhos que elas contavam. Eu sempre ia visitar aquelas irmãs enfermas e saía de lá regozijada, saía de lá vivificada. Muito pelo contrário, eu achava que eu ia entrar nas suas casas e sair de lá abatida em ver a situação que elas se encontravam, mas eu voltava renovada pelo Espírito Santo. E sabe o que eu observava? Que em nenhum momento elas questionavam assim, porque eu tô passando por dificuldades, por aflição, porque Deus me fez passar por isso. Muito pelo contrário, eu via como o Espírito ainda sustentava a carne, o seu corpo cansado, e como elas eram felizes por ter vivido uma vida totalmente dedicada a Jesus. E eu lembrei de Salomão, que apesar de ter vivido uma vida farta e de muitas riquezas, ele completou a sua vida dizendo que vaidade de vaidade, tudo era vaidade. E aí a gente contrapõe com a vida de Paulo, que foi uma vida muito difícil por causa do Evangelho. Paulo passou muitas dificuldades, porém Paulo encerra a sua vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque para o cristão viver é Cristo. Independente das aflições que podemos passar, nós temos em mente que não se compara a glória que a nós há de ser revelada. Então, quando olhamos para trás e vemos que a nossa vida foi dedicada ao Senhor e estamos tão próximos, de receber o nosso galardão, a gente olha e vê, valeu a pena. Porque dessa vida a gente não pode levar nada. E quando a gente estiver lá pertinho de encontrar com Jesus, que a gente pensar assim, e agora? O que é que eu levo daqui? Na verdade, o que a gente vai levar daqui é tudo que a gente fez por Ele e para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E uma vez eu me peguei pensando, o que eu quero para a minha vida? E eu também fiz uma escolha. Eu disse, eu quero viver uma vida dedicada a Jesus. Ainda que essa vida seja uma vida de dificuldades, a gente tem que parar de achar que a vida dedicada a Deus será uma vida de grande alegria e bonança o tempo todo e nós vamos viver acima da média. Não, gente, muito pelo contrário. Jesus diz que por causa dele nós seríamos perseguidos, nós seríamos humilhados, mas que tudo isso iria valer a pena, porque não há explicação. É coisa de louco mesmo. É você ver uma pessoa que viveu ali a vida dedicada ao Senhor e passar por aflições e ainda ser sustentada pela alegria de Cristo. E é isso que faz a diferença. É isso que nos faz diferentes dos outros. É que quando chega no tempo de aflição, nós não passamos sozinhos, mas o Senhor passa conosco e a sua alegria é a nossa força. Então que nessa manhã nós possamos refletir sobre a vida que estamos levando, se ao final dela nós teremos alegrias ou arrependimentos. Se o seu semblante será um semblante sereno por ter feito a vontade de Deus ou um semblante de arrependimento por ter desobedecido a Ele. Vamos refletir nesta manhã, vamos orar. Pai, obrigada pela Tua palavra, pelos exemplos que nos rodeiam, que possamos sempre aprender, Jesus, para estarmos cada vez mais juntos de Ti, cumprindo a Tua vontade,
Que nós possamos, Senhor, nos voltar para Ti e não terminar a vida arrependidos, mas como Paulo, dizendo que combatemos o bom combate. Oh, Senhor, que possamos, Deus, guardar tesouros no céu, que possamos lá do outro lado ter um encontro contigo e não ter uma triste surpresa, Senhor. Que a nossa alegria seja completa ao encontrarmos o Senhor lá do outro lado. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.